Salve, salve família! Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, dependendo do horário que você vai estar assistindo esse vídeo aí, firmeza? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre sua casa e sobre sua família. Você recebe? Então demorou. Olha só, passando aqui para compartilhar com você alguns versículos que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 1. E dentro desses versículos, que fala exatamente do chamado de Jeremias, eu também quero falar também como Jesus me encontrou, né? A forma com que ele me encontrou, como eu estava, aonde eu estava, né? Do jeito que eu estava, eu quero compartilhar com vocês também. E aqui eu peço encarecidamente que você, em cada mensagem dessa, eu sei que não vai ter como, né, falar tudo só nesse vídeo, porque, né, a história, né, história de vida, né, testemunho, as coisas que Deus fez comigo é muita coisa, né, desde do início ali, né, até hoje, é muita coisa, não dá para mim resumir nesse vídeo. Então eu vou fazer em parte, né, fazer tipo ali de umas séries ali, né, de palavra, né, de parte de testemunho, daquele jeitão, meu irmão. Então eu queria pedir para você que você abra seu coração, né, que eu sei também como essa palavra, como esses versículos fala comigo, né, vai também falar com você, e cabe você abrir seu coração e a sua mente para você entender o que o Espírito Santo quer falar com você. Então vamos lá? Vamos ler então? A partir do verso 4 do capítulo 1 de Jeremias vai dizer o seguinte, olha só. Então a palavra do Senhor veio a mim. Jeremias aqui falando, irmão, olha só para você ver que interessante. Dizendo, antes de que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Verso 6 diz, então eu disse, Jeremias respondendo, né, quando Deus falou com ele, ah, Senhor Deus, observes, eu não posso falar, porque eu sou uma criança. Olha só, Jeremias respondendo ao Senhor, mas o Senhor vem de novo retrucando ele e dizendo o seguinte, porém o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, pois tu irás a todos a quem eu te enviar, e tudo que eu ordenar, falarás. Olha só que importância, irmão. Verso 9, então o Senhor estendeu a sua mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse, observa, eu tenho colocado as minhas palavras em tua boca. Olha que versículo lindo, irmão, maravilhoso. Olha só o verso 10. Vê, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reis e sobre os reinos para desarraigares e para demolires, para destruíres e para combateres, para construíres e para plantares. Isso aqui foi o chamado de Jeremias, irmãos. Quando Deus o chamou, ele questionou ao Senhor, dizendo que ele não sabia falar, que ele era, sabe, ele era criança. E o Senhor falou que, não diga que você é uma criança. E tudo que era para Jeremias fazer, era o Senhor que exatamente ia colocar na boca dele, iria usar ele, iria, sabe, dirigir a vida de Jeremias. E Jeremias foi aquele homem que vocês sabem, alguns que leem a palavra do Senhor, sabe como foi a história de Jeremias. E você também que não sabe como foi a história de Jeremias, eu aconselho, né, e falo para você ir lá, né, e ler a história de Jeremias. E dentro dessa história, como Deus teve o chamado na vida dele, fazendo ele um profeta para as nações, e ele foi mesmo, irmão, até hoje, tá ligado? Ele foi mesmo, profeta para as nações. E isso não fica só ali para Jeremias. Deus, quando ele enviou Jesus Cristo para morrer por mim e por você, ele morreu. É o seguinte, irmão, é assim que funciona. Eu estava lá loucão na droga, no vício, certo? Aí Deus deu seu filho para morrer por mim, para que eu fosse salvo por Cristo, mas que isso não parasse em mim, e que depois eu recebesse a minha salvação, eu pudesse também, pela graça do Senhor Jesus Cristo,
ir lá na boca de fumo, ir lá no mundão, ir lá na rua, ir lá na quebradinha, tá ligado, irmão? E resgatar as pessoas também que estavam perdidas lá, sacou? Então, dentro desse versículo, irmão, desses versículos, eu quero começar a falar para você como foi o meu chamamento. Olha só que louco, como Jesus me chamou, como foi o meu chamado, como Deus se manifestou na minha vida para que Ele pudesse me resgatar há alguns anos depois. O trabalhar do Senhor não é como o meu, não é como o seu. Deus trabalhou na minha vida há alguns anos para, em 2009, 19 de agosto de 2009, quando foi o meu batismo, Ele pudesse me matar para me dar uma vida nova. Ali Ele me curou. Então já vai fazer 15 anos, né, de luta, de vitória, de aprendizado, né, de amizade com Deus, de amizade com o Espírito Santo e de inimizade com o pecado e essas fitas, tá ligado, irmão? Então olha só, nos meus 12 anos de idade, Jeremias era um menino, ele falou, eu sou um menino. Ele não daria conta de falar, ele não saberia falar para o povo que Deus estava designando, direcionando ele para falar. Ele não sabia, ele falou, não sei falar, Deus. Mas Deus é que toma a nossa boca para falar com o povo. E isso Ele faz comigo nesse momento. Eu também não sei falar, eu também não sei expressar muitas das vezes, sabe, irmão? Ou talvez até sempre eu não sei me expressar. Mas só que eu sei, sabe, que se eu abrir a minha boca e deixar que Deus faça, irmão, Ele vai fazer, e Ele vai tocar, e Ele vai transformar, e Ele vai falar, e vai fazer do jeito dEle, e eu vou ser só um instrumento nas mãos do Senhor, amém? Então eu com os meus 12 anos de idade, conheci uma rapaziada aqui na minha cidade, e depois que eu conheci essa rapaziada, e isso, irmão, e isso para você ver que Deus está, né, desde o princípio mesmo de verdade, desde o ventre da nossa mãe, tá ligado? Desde antes de nós nascer, existir e vir a esse mundo, o Senhor já nos chamou há 1000 anos, Ele já nos chamou para ser povo dEle, sabe, irmão? Para que nós pudéssemos ser usados por Ele hoje, saca? Olha que louco, a palavra do Senhor, maravilhosa, poderosa, para fazer infinitamente mais, né, irmão? Ela faz, irmão, né, do que você imagina ou você pensa. E eu lá, com os meus 12 anos de idade, já começando a cheirar cascola, tá ligado? A cascola, a cola de sapato, né, aquela amarela mesmo, tá ligado, irmão? E nós começamos a cheirar a cascola, a partir dos 12 anos de idade, eu mais uns rapazes, uns mano ali. Mas Deus, como Ele tinha um chamado na minha vida, naquela época Ele tem um chamado na minha vida, quando eu comecei a me envolver com os manos, com os caras, Ele começou a falar comigo, irmão, de uma maneira extraordinária. Eu não entendia na época, eu não sabia que era Deus que estava falando comigo, mas só que depois Ele trouxe a revelação e o conhecimento a mim. Olha lá, filhão, eu tava lá. Olha, filhão, eu tava naquele dia. Olha, filhão, eu tava lá naquele momento lá. Ó, tava lá naquele momento naquela briga que você tava lá. Pá, ó, sabe aquela vez lá? Os polícias invadiu a casa lá de vocês lá. Aí você fingiu que tava dormindo e pá, eu tava lá. Salvei, te livrei. Várias fitas ele foi falando, eu fui entendendo. Falei, pai, glória a Deus, louvado seja o teu nome. Ali, irmão, naquela vida, né? Crianção, 12 anos, adolescente, né? Aquelas fitas, nós cheirando a cascola e nós foi na casa de uma senhora aqui na minha cidade que ela vendia geladinho. E aí fui eu e uns mano, e lá tinha uma árvore, lá na porta da casa dela, que nós comprava o geladinho, nós chamava ela pela janelinha, ela passava pela janelinha, o geladinho nós passava o dinheiro. E aí nós subia na árvorezinha dela ali para ficar chupando ali o geladinho, pá, de boa, né? Mas nesse dia, rapaziada, sabe, eu não sei se foi a primeira vez que nós colocou cascola na boca, cheirando. A primeira vez, se eu não me engano, quando nós estava ali, loucão, né? Com
geladinho na mão. Nem era geladinho, era picolé. E nós ali, naquela árvore, e do lado de baixo, na esquina, tinha um culto. Tinha um culto. E era um culto pentecostal, dos irmãos assembleianos, pá, vestidão, né, terno, né, tinha uma festividade no meio da rua, várias cadeiras ali, pá, e os irmãos cantando e louvando. E ali eu comecei a prestar atenção, tava loucão, comecei a prestar atenção na música que tava tocando, aproximadamente 12 anos de idade. E ali, os caras falaram pra nós ir pra outra quebrada. Não, vamos ali na outra quebrada, pá, vamos descer, pá. E nós descendo a quebradinha, a rua, eu chamei os caras. Eu falei, vamos parar aqui um pouco, pá, escutar aqui, né, os crentes, vamos escutar eles, pá. E ali nós ficou um tempo ali, escutando ali, e ali eu fui encantado pela voz daquela menina, sabe, era uma menina, uma jovenzinha também, creio da minha idade, família, da minha idade na época lá, e ela cantando louvor, e eu ali, né, com aquele picolé, e olhando para aquela menina cantando, e viajei um tempão olhando aquela menina cantando. Parece que a música não terminava. E parece que aquele culto também pra mim não terminava. E eu viajei dentro daquele bagulho lá. Até os caras né, pegar e me sacudir e falar, ô Rogério, vamos sair fora. Tá viajando e pá. Aí nós desceu. E eu fiquei com aquela música, com aquela voz na minha cabeça. E essa moça que estava cantando, ela tinha um irmão. E o irmão dela chama Samuel. Eu vou falar o nome porque é amigo meu de infância. E eles eram crentes rígidos mesmo, que eles não, sabe, várias coisas que ali na época não podia, pá, né, na doutrina deles. E eu mais o meu irmão, minha mãezinha, tava lá no nosso barracão, pá, na rua ali, Angico, pá, e eles moravam lá de cima. E o Samuel ia lá em casa todo dia assistir televisão, nós tínhamos uma televisãozinha velha ali, preta e branca, pá. E ele ia lá todo dia assistir novela. E a família dele dirigia uma igreja do lado da casa dele. Todos os dias nós brincávamos com o Samuel, zoando o Samuel. Samuel, vai pro céu, comer pastel, essas fitas, tá ligado, de criança. Nós ficávamos zoando Samuel. Mas esse Samuel era humilde, irmão. Ele era um menininho magrinho, sabe? Crente mesmo. Aquele menino crente mesmo que você vê, poxa, esse menino, todo lugar que ele ia, sabe, cara, um menino respeitoso. E ele falava da igreja dele pra nós, mas nós não dava bola, nós não dava moral, nós ficávamos zoando Samuel. Mas, família, esse vídeo, a primeira parte dele já está terminando aqui. Mas eu vou abordar esse assunto do chamamento de Jeremias, quando Deus chamou ele para profeta para as nações. E ele não sabia falar, ele era uma criança. Mas Deus tomou a boca dele, Deus falou com ele, Deus levou ele, e ele falou. E ele falou para o povo. Sabe, ele bateu contra o pecado na época lá, ele bateu contra o pecado, a idolatria, sabe, as falsas profecias, ele bateu contra aquelas fitas. E esse chamado que Deus, né, desde o ventre da minha mãe ele tinha, irmão, você vai entender como foi o processo até o batismo, a morte, o sepultamento do Rogério Rosário Terciano, para viver e nascer de novo, um novo homem, uma nova criatura para Deus. Para realmente ele dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Saca? Como Isaías 6, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Até chegar esse momento. Então, peço para vocês que vocês permaneçam, né, assistindo esses testemunhos. Eu creio que vai edificar a sua vida. Eu creio que vai falar com você. Essa foi só, sabe, uma primeira fita que aconteceu na minha vida, que hoje eu percebi que Deus, hoje eu percebo que Deus estava lá, me guiando, me direcionando. E essa
essa que eu estou falando para você, essa história, foi a história do louvor que tocou minha alma, da adoração que tocou minha alma, da adoração através da boca de uma jovem cristã que estava cantando e a voz dela, o louvor, sabe, Deus, o Espírito Santo que está naquela menina, atraiu um cara que estava cheirando cola, atraiu um cara que estava loucão, atraiu um cara que não sabia nem o que estava fazendo, atraiu esse cara para ouvir um louvor na agonia, sabe, na agonia, louco para fazer as fitas, louco para fazer as coisas, né? E naquele momento você ser atraído por um louvor, foi o Espírito Santo, foi Deus que fez. Foi Deus que chamou. Então, eu queria que cada passagem, cada história dessa que eu vou falar para vocês possam ver Deus também chamando vocês e dizendo para você: não temas, eu estou contigo. Não temas, eu vou te livrar aonde você for, aonde você estiver. Não fala que você é criança. Não fala que você não consegue, porque é Deus que vai te guiar, é Deus que vai direcionar, é Deus que vai falar com você o seu momento. E talvez o seu momento é agora. Eu não sei como é que Deus está me chamando. Como é que eu vou saber que Deus está me chamando? Como eu vou saber? Através das palavras do Senhor. Ele vai estar falando com você. Através da palavra dele, através das coisas que acontecem no dia a dia com você. Talvez alguém passa, fala de Jesus com você, para você. Talvez alguém passa, né, e fala algo que você precisava ouvir, ou talvez até não precisava ouvir, não queria ouvir, mas é através disso que Deus fala com você e te chama. Então, aguarde os próximos vídeos e ajude nós compartilhando e também comentando aí, né, dizendo que de alguma forma, né, comentando se acontece assim com você, porque comigo começou assim. E o dia que terminar, você vai saber como foi. Tamo junto. Deus abençoe. E é nóis. Que Deus abençoe sua família. E que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sua casa. Porque graças a Deus também já está na minha casa. A paz, a alegria, a harmonia e o Espírito Santo está nos dando vida a cada dia, nos dando alegria e paz a cada dia. Tá aqui minha filhinha. E também a Clara também visitando a nossa casa. Ó. Olha só que as crianças chegou. Olha lá, a Clara. Tá aqui as crianças. Olha só. E agora você tem que aceitar o seu chamado. Como eu aceitei o meu chamado. Para que Deus possa fazer isso com você. Possa fazer isso na sua família. Na sua vida. Fazer você um homem, uma mulher solitária. Uma mulher de família. Um homem de família. E alegre e feliz. Salve, Deus abençoe e tamo junto. Paz.